Bem, caros internautas, estamos aqui para comentar a prova de inglês do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará, segunda fase, 2016.2. Como era de se esperar, nós tivemos uma prova muito mais balanceada do que aquela prova da primeira fase. Lembrando que na primeira fase a UES trabalha basicamente com questões de interpretação textual. Não há nenhuma questão especificamente de vocabulário ou de gramática. Já na segunda fase, a gente nota um equilíbrio maior entre as questões de interpretação textual e as questões de natureza gramatical. Na verdade, quando você faz a análise quantitativa das questões, você observa facilmente que há uma ligeira predominância das questões gramaticais sobre as questões de interpretação textual. Só para traduzir isso em números, nós tivemos 8 questões de interpretação de texto e 12 questões de natureza gramatical. Em relação às questões de interpretação de texto, eu começaria destacando a felicidade na escolha do texto. O texto é o discurso do Barack Obama em sua visita histórica a Hiroshima, uma visita feita recentemente. Ele foi o primeiro presidente norte-americano no cargo a fazer uma visita a uma cidade bombardeada pelos americanos com armas nucleares. Então, esse artigo publicado no The New York Times foi reproduzido na prova da UES e em cima desse artigo foram construídas as 8 questões. Eu destacaria apenas uma questão de interpretação de texto, só para ilustrar quão fácil você encontrava as respostas no corpo do texto. A questão de número 6, onde ele pede para que você analise o discurso do Obama e descubra aonde que ele fez uso de uma metáfora. Então, logo no comecinho do texto, logo no início dele, no primeiro parágrafo, o Barack Obama vai fazer referência ao ato de lançar a bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. E aí ele usa a construção Death fell from the sky, que a gente poderia traduzir na língua portuguesa como a morte caiu do céu. Era fácil você encontrar essa resposta logo no início da prova, logo no início do texto. Em relação às questões gramaticais, eu destacaria a previsibilidade das questões. Então nós encontramos aquelas questões que são clássicas de segunda fase da UES, para os alunos que vão fazer o curso de letras. Questões como, por exemplo, reconhecimento dos tempos verbais, a classificação das vozes do verbo, voz ativa, voz passiva, a utilização do ing como característica de formação de verbo, adjetivo, substantivo, o reconhecimento de objeto direto e indireto, questões que são muito tradicionalmente encontradas na prova de segunda fase da UES. Eu destacaria 2 dessas questões. A questão de número 12, onde ele fala sobre a partícula ing, usada na palavra killing e mais adiante na palavra suffering. A gente observa aqui o uso do ing na palavra killing antes do substantivo machines caracteriza a formação de um adjetivo em inglês, aquela construção típica do inglês, adjetivo que precede o substantivo. E mais adiante a gente encontra a palavra suffering, sendo utilizada para designar o substantivo que na língua portuguesa seria o equivalente ao nosso sofrimento. Já na questão 16, nós temos uma questão muito fácil de reconhecimento dos objetos direto e indireto. Então ele faz uso de 2 orações. Dentro delas, nós encontramos o verbo destroy, que é o verbo destruir, quem destrói, destrói algo. Logo a seguir nós encontramos a construção a city, então nós estamos diante de um objeto direto. E mais adiante, ele usa o verbo want, o verbo querer ou desejar. Quem quer, quer algo. E logo depois ele usa a expressão more, were. Então aqui nós temos 2 vezes a utilização do objeto direto. Então, esse foi um rápido comentário para que você possa compreender como é que a prova da UES, vestibular, segunda fase, 2016.2, foi estruturada. Eu me despeço com a certeza de que você fez uma excelente prova e em breve nós nos encontraremos para comemorar a sua aprovação na Universidade Estadual do Ceará. Um abraço.